Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Yalabacast e com aquele formato diferenciado que vocês também já estão se adaptando e estão curtindo, que é aquele formato em que estamos presentes aqui, a minha pessoa e vocês aí que estão acompanhando. É aquele onde geralmente eu faço alguma entrega de conteúdo por alguma temática específica e esse de hoje, ele é bem especial porque eu vou responder perguntas de vocês. Sim, como assim, Yalabá? Eu nem fiquei sabendo disso. Bom, nas nossas redes sociais, né, tanto na minha rede social quanto na rede social do podcast, os seguidores contribuíram com as suas maiores dúvidas dentro desse universo para poder ajudar a montar esse episódio. Então aqui já fica a primeira questão. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, você já precisa fazer isso, tá? Estou em todas elas, né? Seja no Instagram, seja no LinkedIn, com o @yalabalopes, é onde vocês, da forma como vocês me localizam. E também tem um @ no Instagram do Yalabacast. Também está como Yalabacast. Bom, lá eu solicitei durante essa semana para que as pessoas contribuíssem com as suas maiores aí dúvidas ou curiosidades que elas gostariam de ter dentro desse universo. Então eu elenquei algumas das perguntas que foram enviadas para poder a gente trazer um pouco dessa abordagem aqui. Então foi um episódio montado justamente por vocês. Vai ser muito especial poder fazer essa entrega. E antes da gente iniciar, trazendo aquele lembrete de que vai lá no YouTube, segue o canal, se inscreve, coloca lá para você receber as notificações sempre quando tiver um episódio novo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar também todos os episódios que vocês querem conectar e passar para as pessoas que também você acredita que faça sentido. E no Spotify e na Apple Podcasts, você pode seguir o nosso perfil e acompanhar a gente aí por esse streaming e põe lá no botãozinho de seguir e também deixe suas estrelinhas, né, para que vocês, né, o próprio Spotify, a própria plataforma, entenda que o conteúdo que a gente entrega é de fato agregador e de bastante qualidade. E eu vou colocar para vocês aí no decorrer do episódio, vai aparecer um link para que vocês possam entrar na minha comunidade Pessoas no Centro, né, voltada para essa temática do People Centric, onde o nosso intuito é construir, né, de forma consistente, sólida e segura esse ambiente de troca de vários profissionais, onde a gente tem esse ponto aí de contribuição entre uns e outros, a gente faz algumas entregas de bench para que a gente faça uma discussão específica de determinados assuntos. Então é um momento muito de construção, a gente iniciou ela agora há pouco, ela está aí no start inicial, então vai ser muito importante ter vocês que já acompanham o Yalabacast lá dentro também para ajudar a gente a construir essa comunidade. Bom, mas agora chega de recados por hora e vamos iniciar aqui na primeira pergunta que eu recebi, tá? Eu vou ir acompanhando para poder ver as perguntas aqui que foram encaminhadas. E a primeira pergunta que eu vou trazer é: como as empresas podem utilizar a análise preditiva para antecipar as necessidades dos clientes? Ou seja, que foi uma pergunta já bem específica, provavelmente é uma pessoa que está dentro da área, né, de experiência do cliente, já acompanha, já trabalha. Bom, e de que forma que isso deve, né, não só pode, como deve ser utilizado? Os dados, eles são importantes para que as empresas elas possam analisar de uma forma que faça com que elas ajam de uma maneira até personalizada. Como seria isso, Yalabá? Através da coleta de dados que me permite fazer uma análise prévia, né, do comportamento e acompanhar os meus clientes, eu consigo trazer ali algumas oportunidades mais específicas nesse contato, como, por exemplo, personalizar ofertas. Provavelmente você deve receber algumas ofertas específicas de locais que você compra, e o que a empresa fez foi justamente isso. Ela fez uma análise ali dos dados que ela tem, de acordo com o seu histórico de compras, de acordo com a jornada que você percorre com ela, e quando ela vai, né, necessita ofertar ou fazer um lançamento atrelado àquilo que você de repente consome, ela já faz isso de uma maneira ali direcionada para você. Ou seja, é utilizar essas informações em que me apresenta o comportamento do meu cliente para eu me comunicar com ele de uma maneira cada vez mais assertiva. E quando eu me comunico com o meu cliente de uma maneira mais assertiva, eu consigo conectar ainda melhor essa relação, eu consigo conectar essa mensagem para ele e talvez eu traga essa necessidade que está lá no inconsciente dele pro consciente. Ou seja, é algo que ele poderia até cogitar comprar ou adquirir, mas que não era algo necessário para o momento. E quando você age com essa antecipação, você consegue trazer esse start para que ele se movimente em prol da sua necessidade. Então, se a gente for considerar aqui um fator primordial para a questão, né, dos dados, de que forma você vai realizar essa análise preditiva em prol da empresa, seria justamente para você poder fazer isso. Identifica os padrões de compra,
a identificação do comportamento do seu cliente, né? Você analisa ali, de repente, através dos próprios dados também, quando a gente traz isso para uma jornada de sucesso, eu consigo ter um acompanhamento para ver uma previsibilidade de possível churn, né? Porque se é um cliente que é algo que ele precisa estar sempre presente, né, seja uma plataforma, por exemplo, ele precisa estar ali assíduo, que é onde eu vou saber que ele de fato está consumindo o meu serviço. E se o cara não acontece isso, bom, com esse dado eu já estou monitorando que provavelmente em algum momento ele vai abandonar. Se ele fez uma assinatura de algo e ele não estar ali acessando, ele não está fazendo login, em algum momento ele vai me abandonar. Então os dados eles servem para você poder estudar para conhecer o seu cliente e você já antecipar tomadas de ações para você prever aí algumas coisas, né? Seja para você fazer uma oferta para trazer lucratividade e seja para você poder engajar esse relacionamento para evitar com que ele te dê tchau na primeira oportunidade também. Bom, vamos para a segunda pergunta. Deixa eu puxar aqui. Quais são as principais estratégias para transformar um feedback negativo em oportunidade de melhoria? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que quando um cliente se posiciona, né, de uma maneira ali, né, obviamente que todos os profissionais, todas as empresas gostariam de receber apenas mensagens positivas. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso nem sempre é possível, né? E quando esse feedback negativo ele chega, a gente precisa, primeira coisa, ter uma postura de compreensão, de entender o que levou aquele cliente a trazer aquela sinalização para a empresa. E quando eu me coloco nessa posição realmente de ouvinte, né, de compreender a situação, eu já crio uma conexão com esse cliente de compreensão. E, obviamente, eu mostrar, né, alguma ação que eu vou fazer e que eu executo baseado naquilo que foi sinalizado. E eu entender que o momento que o cliente coloca para mim algum posicionamento negativo sobre aquilo que eu oferto, sobre aquilo que eu entrego, é sim uma oportunidade minha de melhoria e é sim uma oportunidade de quando eu ajo ou eu dou até um retorno para ele sobre o que ele me relacionou, que eu fortaleço essa relação. E a minha credibilidade, ela sempre aumenta perante os olhos desses clientes. Porque ele entende que a empresa realmente está de fato aberta para ouvir o cliente, ela está de fato aberta, focada em implementar melhorias. Porque não adianta você ter um discurso de que você foca no cliente, que você está ali para ouvir, que você preza pela satisfação dele, e quando ele chega e te dá um feedback negativo, seja por qualquer canal, por alguma pesquisa, você simplesmente o ignora ou você o trata de uma maneira, né, vamos colocar assim, repulsiva, porque você não queria que ele trouxesse uma mensagem negativa para o seu negócio. Então analisem que o cliente insatisfeito, ele é uma grande fonte de aprendizado. Ele vai trazer algum tipo de fator para agregar dentro do seu negócio e que vai fazer com que você talvez observe falhas ou que você preencha lacunas possíveis com o olhar que o seu cliente sinalizou para você através desse feedback. Próximo, qual é o papel da cultura na implementação de uma estratégia de CX bem sucedida? Bom, a cultura ela vai ser o grande direcionador. E é por isso que a gente, né, que os atuantes da área de CX, a gente sinaliza que para isso de fato acontecer, a autoliderança precisa estar envolvida. Justamente por quê? Porque a autoliderança são os maiores propulsores de uma cultura. Logo, é importante que eles realmente sejam envolvidos e sejam focados nisso. E a cultura, quando a gente coloca, a cultura ela é o pilar, ela é, na verdade, a base da empresa. Então, se eu quero instituir, né, atuar com uma maneira em que eu vou entregar excelência para o cliente, que eu vou promover experiências, eu preciso que a cultura dentro da empresa, ela de fato preze por isso. Então, a cultura, eu colocaria que ela é o fator determinante para que esse sucesso realmente aconteça. Se a cultura não estiver alinhada com esse objetivo final, esse fator, esse projeto vai ser com certeza um insucesso. E aí o problema não é porque CS ou CX ou qualquer outra coisa não traz resultado, mas é porque a forma como ele foi startado não foi uma forma inteligente, uma forma que realmente poderia trazer o retorno que se desejava. Como as empresas podem medir o impacto do CS para justificar investimentos na área? Bom, aqui vem uma área, né, bem importante, bem considerável que a gente gosta de analisar. Eu, pelo menos, adoro falar sobre CS, porque CS, para mim, é uma área extremamente estratégica. E como é que eu posso considerar o impacto, né? Aqui perguntou como é que faz o impacto do CS para realmente, de fato, justificar a existência dele. Existem algumas métricas, e eu colocaria aqui uma métrica primordial e essencial dentro de uma área de CS, por exemplo,
que a gente pode colocar, né? A gente tem ali a parte da receita recorrente, mas a gente tem ali o Lifetime Value, que é o LTV, ou seja, é o tempo de vida. O tempo de vida do cliente para com essa empresa. Ou seja, quanto tempo esse cliente está permanecendo nessa empresa e quanto ele está gerando de faturamento no tempo dele de existência. Então, quando eu consigo analisar isso aqui, quanto mais amplo ele é, né, quanto mais extenso e mais esse ticket médio aumenta, eu sei que a minha área de CS está sendo estratégica e está atuando de uma forma precisa. Assim como eu vejo uma redução no churn. Porque o churn, gente, como é que ele é combatido, né? Ele, na verdade, ele é evitado. E como ele é evitado? Quando eu, de fato, tenho toda essa jornada de sucesso do cliente implementada de uma forma eficiente. Porque quando eu tenho todas as etapas, né, e acompanho todos esses pontos do cliente pós ele ter sido inserido na carteira, eu vou focar em quê? Em garantir essa satisfação e esse sucesso do cliente. E aí, quando eu garanto e eu, de fato, consigo alcançar esse sucesso e entregar a satisfação dele, automaticamente eu minimizo o impacto dele cancelar e dele desistir e cansar dessa relação. Então, ele faz um papel crucial para evitar que o churn aconteça. O CS não vai fazer milagre por vários outros fatores que a empresa por si só, como um todo, não entrega. Então, o que ele tem de papel ali é acompanhar uma jornada para evitar com que esse churn aconteça. Então, tanto o LTV quanto a métrica de churn é extremamente importante e a parte de receita recorrente mensal. Obviamente, também seria um outro pilar que você possa ali justificar e trazer. Por quê? Porque através deles você também monitora tanto de quantidade de upselling, cross-selling que você está executando dentro dessa área, né? Quanto de ticket a mais você está adicionando dentro das carteiras ou dentro ali daquele contrato daquele cliente e que vai fazendo justificativa dessa área atuar. É por isso que ela é considerada uma área tão estratégica dentro dessa parte toda de universo de experiência do cliente, porque ela sempre promove negócios e ela garante negócios. Bom, vamos aqui para a próxima. Como lidar com clientes insatisfeitos que expressam frustrações em redes sociais? Ou seja, ninguém quer que o seu cliente saia falando mal, ainda mais de uma maneira pública. Com certeza ninguém quer, mas e se isso acontecer? Como agir? Né? Como manter ali um posicionamento para poder manter a credibilidade da marca? Eu falaria, haja rápido. Aconteceu, é o mesmo ponto aí que a gente falou, respondeu a pergunta um pouquinho anterior. Se posicione, entenda o cliente, se coloque à disposição e, como eu falei, haja rápido, para que isso não propague tanto, né? E isso não prejudique ainda mais a imagem da empresa. Isso coloca à disposição para resolver o problema, de acordo com o contexto que ele realmente, de fato, abordar, para que você gere ali, na verdade, uma oportunidade de reaquecer esse momento e de exposição, mostrando que você, de fato, é uma empresa que escuta o cliente e se preocupa com a satisfação dele. Então, não se preocupe apenas, né, na busca da solução desse cliente que está falando mal, que fez essa reclamação ali na rede social. Mas é uma oportunidade também de você mostrar para o outro público que está olhando, né, por exemplo, os seguidores dele, para as pessoas que observam, que a empresa é séria e que, de fato, ela está ali para resolver os problemas dos clientes dela. Então, ela viu uma reclamação, ela se posicionou, ela agiu rápido e se colocou à disposição para ofertar uma solução. Quais são os desafios específicos de gerenciar uma área de CS? Né, dentro de SaaS e como superá-los? Bom, o que você pode colocar dentro da parte do SaaS, principalmente, né, até é curioso que vocês podem acompanhar, porque a gente teve um episódio que está aqui também disponível no canal, a gente falou bastante sobre a aplicabilidade do CS dentro do universo do SaaS, mas para superar, né, evitar esse desafio, é você ter um onboarding muito bem realizado. Você se preparar para isso. Você, de fato, fazer uma entrega e uma atuação com excelência nessa primeira etapa. É nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, foque em mostrar realmente a valorização daquilo que você entrega, que o cliente enxergue esse primeiro valor. Isso é extremamente importante. E o que você deve considerar é que é um momento de oitiva, né? Você precisa fazer a entrega e apresentar, de fato, para ele, naquilo que ele vai alcançar com você, o que ele, de fato, foi buscar. Foque nisso, não em expor toda a sua empresa, toda a sua corporação, tudo que a sua empresa oferece. Cara, não é isso. Ele provavelmente foi à sua busca, ele provavelmente contratou por uma questão em específico. Ou talvez que seja uma prioridade para ele naquele momento. Então não adianta se ele contratou, se ele entrou contratando pelo serviço A e você tem uma gama de serviços que vai até D,
e você, num processo de onboarding, querer mostrar a empresa inteira para ele, até o dedo que ela oferece. Cara, o cara vai falar, porra, eu mal entrei, e o cara já tá me falando que tem isso, tem aquilo, nananã, e eu nem sei se o que eu contratei de fato funciona. Então, foque para alcançar o objetivo dele. Né? Pergunte, olha, na contratação do serviço A, qual o seu objetivo principal, né? O que de fato para você tem a valorização que você veio buscar com a gente, né? Qual a solução aqui que você realmente considera como primordial? E é nisso que você vai focar nesse momento de apresentação no onboarding, é nisso que depois você vai perdurar nesse acompanhamento dentro da jornada dele de sucesso. E aí, esses contatos regulares na jornada é o que vai fazer com que isso de fato se mantenha ali constante e ele também não te dê tchau logo ou quando menos você esperar. Bom, essa daqui eu acredito que seja uma pergunta que sempre paire aí dentro dos universos, né? Quais são as principais métricas para medir a experiência do cliente? Bom, existem algumas, inúmeras, mas eu vou colocar aqui, né? Aqui eu coloco como primordial e que de fato pode ser cabível para qualquer negócio, qualquer porte, e que você pode fazer desde a maneira mais simples até a maneira mais estruturada, mais sofisticada, que é o nosso famoso NPS, que certamente muita gente já deve ter ouvido falar, que é onde eu utilizo ali uma pesquisa para identificar a lealdade desse cliente para com o meu negócio. Então, é onde a gente pergunta ali, né, a probabilidade dele fazer a recomendação da nossa empresa, e ou seja, porque quando a pessoa recomenda, ela está mostrando se ela é leal àquilo que você oferece. Então, esse é o objetivo do NPS. E aí, através de uma análise depois posterior, né, que eu tenho uma cadeia de detratores, de neutros e de promotores, eu começo a entender onde estão ali os meus pontos ou os meus gargalos, onde eu posso focar para cada vez potencializar para ser mais positivo, como eu vou trabalhar esses clientes neutros para que eles não se tornem detratores e se encaminhem para promotores. Então, uma métrica bem importante que ela vai sinalizar se o que a empresa está entregando como um todo realmente está sendo de sucesso e eficaz. A outra métrica que eu coloco também, que é extremamente importante para que isso possa ser sempre monitorada, é o Customer Effort Score, que é o que a gente chama de CES, né? Ali você mede o esforço do cliente. Porque assim, quando eu contrato um serviço de uma empresa, eu não quero ter trabalho ou eu desejaria não ter que reclamar de nada. Só que, por vezes, acontece alguma coisa, né? Às vezes algo que foi apresentado no onboarding e naquele momento não era tão relevante, quando eu fui utilizar, me deu alguma dúvida, aconteceu alguma coisa e eu preciso me reportar para a empresa. E aí, tudo que deve ser almejado e desejado é que nesse momento de necessidade do contato com a empresa, para eu solucionar um problema, eu tenho o mínimo de esforço possível. Por quê? Se eu já tive um problema, né, para com a solução que a empresa me oferta, e quando eu vou entrar em contato para solucionar aquilo, eu tenho muitos gargalos ou uma dificuldade para que isso possa de fato acontecer de uma maneira de sucesso, a minha irritabilidade, o meu olhar, né, em relação à empresa, ele vai ser muito negativo. Então, essa métrica, né, que a gente verifica, o esforço para solucionar um problema, né, o CES é uma coisa bem indicativa para a parte de atendimento, ela vai me sinalizar isso. E eu preciso ter um baixo esforço para solucionar qualquer demanda. Eu não posso ter muita burocracia. Eu não posso ter um chatbot inicial ali em alguma ferramenta que não me dá a resposta que eu preciso. Então, isso é bem relacionável aí porque a gente pode buscar. Uma outra que a gente pode pensar é a Customer Satisfaction Score, que é o famoso SAT, onde eu vou medir a satisfação de acordo com jornadas, né? Vamos colocar assim, com partes, né, da jornada em específico, que eu vou avaliando e acompanhando a satisfação de acordo com aquele ponto de contato que o cliente teve. Então, ela também é bem importante. Ela é diferente do NPS, por mais, né, que haja uma confusão entre elas, o CSAT ele é mais específico para olhar esse fracionamento de etapas. Então, você pode fazer perguntas mais específicas, mais direcionadas para aquela etapa ali que você queira de fato conhecer e você saber. Além de você ter um retorno mais imediato. Então, de repente, você é uma empresa que trabalha com uma instalação de algum serviço. Ou seja, quando o colaborador foi lá, executou, fez a entrega da instalação do serviço, com a sinalização da conclusão desse serviço, você encaminhar uma pesquisa para saber como foi essa instalação, como foi o atendimento do instalador, por exemplo. Então, você já tem uma resposta muito mais imediata para que você possa agir de uma maneira rápida para corrigir qualquer falha que possa acontecer. Lembre-se, porque aí é um momento que você está iniciando uma relação com o cliente. Já imagina se ele já está com uma percepção negativa. Então, dá tempo de você agir rápido, você solucionar esse problema rápido antes que algum problema possa vir a acontecer durante esse relacionamento. Bom, vamos para uma próxima aqui. Enquanto isso, eu bebo uma água enquanto eu li a próxima pergunta.
como as empresas podem utilizar o LTV, né, que foi que a gente acabou de falar um pouquinho aí antes, para tomar algumas decisões estratégicas, né? Como é que a gente pode pensar que o LTV ele pode trazer algumas decisões estratégicas para dentro da área de CS? Ou seja, o LTV, a gente estuda o tempo de vida do cliente e o quanto de valor ele deixou. Então, o que eu posso entender é que o perfil do cliente, né, que mais tem tempo de vida comigo e mais deixou ali de faturamento é o meu perfil de cliente ideal. Concorda comigo? Porque é isso que a gente quer, que o cliente fique mais tempo e que ele tenha mais gastos para com aquela empresa. Então, qual que é uma estratégia ideal de eu utilizar estrategicamente considerando o LTV? Eu, através dessa análise, traçar esse perfil desse cliente e esse perfil desse cliente, por exemplo, ele ser replicado junto à área de vendas e à área de marketing. Porque daí quando eu faço isso, eu consigo falar e me comunicar, né, com os consumidores, com o público ali que eu quero atingir de uma maneira mais assertiva. Eu, de fato, falo com o perfil de clientes que é aquele que faz sentido para o meu negócio. Para quê? Para evitar, ou seja, olha, entenda como é uma cadeia. Porque daí eu evito de trazer o cliente com o perfil errado para que ele não me abandone no meio do processo, para que ele não me abandone no meio do contrato. Eu evito tudo isso acontecer. Então, uma estratégia crucial que seria por parte do LTV é isso. Eu estudar quem são esses maiores tempos de vida e maior faturamento e, em cima dessa análise, eu identificar qual é o perfil. E esse perfil eu trazer estrategicamente para outras áreas para que possa trazer clientes com esse perfil e eu também identificar na minha própria base potenciais clientes que têm aquele perfil. E aí eu vou trazer ele para esse nível cada vez maior. Então, volto a dizer, CS é uma área absolutamente estratégica para dentro da área das empresas. Vamos a mais uma. Quais são as melhores práticas para reduzir a taxa de churn? Tá aqui o foco para redução de churn, né? É o foco. Todo mundo quer reduzir o churn, mas não quer saber como faz para evitar que ele aconteça. E aumentar a retenção. Bom, volto a dizer aqui, né? O que a gente pode pensar? Onboarding eficaz. Entenda de fato o que o seu cliente veio buscar como objetivo principal e faça com que eles entendam de fato a usabilidade desse produto e desse serviço para que ele atinja, né, para que ele alcance o resultado que ele deseja. Então, o onboarding eficaz, ele é crucial. Uma comunicação, né, porque o CS ele é proativo. Então, tem essa comunicação proativa com o cliente de vocês. Façam contatos periódicos. E esse contato, gente, ele não precisa você passar a mão no telefone ou mandar você pegar o seu agente ali, seu analista, pegar e mandar uma mensagem. Tem vários canais que você pode potencializar isso. Tudo depende do porte da empresa, depende do tamanho da sua base. Você pode tratar através de e-mails, através de disparo de SMS. Existem formas de você se fazer presente. Então, aí a parte tecnológica, a inteligência artificial, está muito para poder favorecer. Você pode estipular também e pensar em alguns programas, né, que você faça uma recompensação de quem está ali na base assiduamente, para que tenha algumas vantagens perante aqueles outros clientes, dependendo da média que eles têm de consumo para com a empresa. E um outro ponto que a gente pode pensar também bastante é você trabalhar sempre com essas análises preditivas dos dados desse perfil de cliente. Por quê? Os dados, eles ditam o comportamento do cliente para com a empresa. Então, se você quer entender qual está sendo, né, o comportamento, a aceitação ou não do seu cliente para aquilo que você está ofertando, acompanhe os dados. Acompanhe como tudo está acontecendo. Tenha dados e entendam os dados. Porque não adianta você ter dado se você não souber analisar e interpretar o que cada um dele quer dizer. Cada ponto da jornada, cada touch point, né, do cliente nessa jornada, ele traduz um número para você. E aí esse número é que você precisa ter clareza de compreensão para você poder saber como você vai agir de uma maneira preventiva para evitar que, de repente, um pior aconteça. Volto a dizer, churn, ele tem que ser evitado. Ok? Vamos lá de novo. Churn, ele precisa ser evitado. Se você realizar uma jornada de sucesso do cliente de uma maneira clara e eficiente, o churn não vai acontecer. Ou minimamente ele vai acontecer. Ok? Lembre-se sempre, churn é consequência. Consequência de inúmeras coisas que você deixou de executar. Logo, você tem que pensar no que você faz para evitar com que ele aconteça. Combinado? Bom, vamos lá no próximo aqui que a gente tem. Como o VOC, né, para quem não sabe, é a parte de voz do cliente, né, algumas empresas têm isso,
pode ser integrado nas estratégias para melhorar produto e serviço? Bom, o VOC, ele já é um canal, né, que o cliente tem ali de voz, onde ele já starta bastante feedbacks, bastante retornos sobre a opinião realmente dele, a visão do que ele traz sobre o produto e o serviço do cliente, e você tem que utilizar isso, né, a seu favor para você extrair aquilo que você faz sentido. E aí, através do que o cliente sinaliza como feedback, você precisa fazer o quê? Identificação dos padrões de algumas coisas que podem estar sendo sinalizadas e, através desses padrões, você atuar como ponto de melhoria. Ou seja, você extrair o que ele está colocando ali dentro de algum padrão, através dessa resposta que ele está te dando, e você implementar com mudanças que podem acontecer, de sofisticação de produto, de melhoria de serviço, de eficiência de processo, que ele vai te sinalizar nesse feedback, que ele vai te colocar. E é sempre importante você, esses clientes que participam desses programas, desses VOCs, você sinalizar esse feedback para ele, né? E aí é o seu papel, o seu momento de dar o feedback para ele sobre o ponto que ele te sinalizou, a ação que você tomou considerando aquilo e agradecendo para que ele realmente permaneça ali sempre ativo e comunicando caso ele identifique. Porque, gente, quem executa de fato o produto ou serviço é quem está do outro lado. Então, qualquer sinalização que a pessoa coloca, eu preciso levar em consideração e analisar. Óbvio que vai ser 100% que faz sentido, 100% ali que vai te direcionar para alguma coisa de construção e melhoria? Não, só que em grande parte sim. Então, você precisa ter essa oitiva e essa análise para que você possa fazer esse aperfeiçoamento e trazer isso de uma maneira eficiente para dentro da empresa, focando em trazer mais rentabilidade. Cara, te custa zero isso. O seu cliente está parando o tempo dele para te dar alguma sugestão e sinalizar algo que você pode melhorar. Então, minimamente o que se espera é que alguém pare, analise, estude essa informação e veja o que é possível construir. Isso é o mínimo que pode ser feito. Bom, quais KPIs, né, que aqui são os indicadores de performance que a gente pode sinalizar, importantes para medir desempenho no saque? Eu adoro o saque, gente, sou muito fã do saque, da parte de atendimento. Bom, para o saque, o que a gente pode considerar? Né, o FCR, que a gente fala de First Contact Resolution, ou seja, resolução de primeiro contato. O meu objetivo é que o cliente, numa primeira demanda que ele precisou falar com a empresa, aquela solução de fato aconteça de uma maneira na causa raiz. Se ele não conseguiu resolver no primeiro contato, eu já preciso ver o que está acontecendo. Se é falha de serviço, se é falha do próprio produto, da solução final, ou se é uma falha de processo que está acontecendo. Então, esse ponto de primeiro contato é importante. O tempo médio de atendimento, não que isso seja uma meta, mas ele é uma métrica a ser acompanhada. Eu preciso entender, né, qual é o tempo médio que eu levo para poder solucionar uma demanda de um cliente, até para poder ver num total de grade ali de performance da equipe, até para eu entender se a estruturação da equipe está suficiente para atender a demanda de cliente. Então, ele é uma métrica para você fazer esse monitoramento de eficiência da sua empresa. Um outro também que é bem importante são as pesquisas de satisfações que geralmente a gente coloca no final de cada canal, para que o cliente coloque uma opinião. A gente falou um pouquinho lá sobre a questão de monitoramento por etapas, né? Ele tem uma vivência com a empresa, mas ele, em momentos distintos, entra em algum contato específico. Então, por exemplo, ele fez um atendimento, com certeza você que está aí acompanhando, já fez algum atendimento via WhatsApp com alguma empresa, e no final foi encaminhada uma mensagem, né? Que era para você fazer uma avaliação de como aquele atendimento foi para você. É um tipo de pesquisa para monitorar o quê? Aquele canal em específico, aquele tipo de atendimento específico. E saber se está atendendo a demanda do cliente ou não. Bom, deixa eu ver aqui qual é a próxima. Temos aqui mais uma. Vamos lá. Como a implementação de um sistema Omnichannel pode melhorar a experiência do cliente? Bom, primeira coisa que é importante a gente entender aqui, o que é um Omnichannel, né? O Omnichannel é quando a empresa ela tem a possibilidade de integrar os canais que ela tem disponíveis de atendimento para o cliente. Por exemplo, vamos supor que a empresa tem e-mail, vamos supor que ela tem chat, vamos supor que ela tem alguma rede social. Eu integro essas redes, né? Eu tenho multicanais que são integrados. Isso é Omnichannel, tá? Que é o que a gente fala muito no SAC 4.0. Então, o Omnichannel, o que ele faz? Eu quero fazer com que essa união de interação entre as redes aconteça, que ela seja consistente e qual é a eficiência que eu almejo aqui. Se eu entrar em contato com o telefone e se eu entrar em contato depois com o WhatsApp, eu não preciso replicar toda a situação. Por quê? Porque os canais eles são integrados. Eles não estão dispersos, porque por vezes, muitas vezes acontecia, né? Quem aqui não ficava indignado? Eu liguei e aí depois eu falo pelo WhatsApp, eu tenho que expor toda a situação. Então, o objetivo do Omnichannel é para quê?
para que toda a interação, né, a minha solicitação de suporte, ela permaneça única, independente do canal que eu fiz contato. Entende? Elas são integradas. Isso diminui o meu esforço, isso diminui o tempo que eu vou demandar para atendimento, então logo traz uma redução aí por parte do saque, sim. Quando essa interação, ela consegue de fato, a integração, né, ela consegue de fato acontecer, então ela vai melhorar uma eficiência no atendimento desse cliente. E é o que a gente mais vem discutindo atualmente, né? Obviamente que a gente já vem evoluindo aí para o 5.0 no saque, onde a gente já foca mais na personalização para hiperpersonalização. Só que o Omnichannel, ele acaba ainda sendo um momento que as empresas estão começando a navegar para que essa usabilidade, ela de fato ali aconteça para o cliente de uma forma facilitada. E eu diminua esse esforço dele para dirimir qualquer demanda de solicitação que ele tenha para com a empresa. Foram essas as perguntas que nós tivemos aqui, que foram bem válidas aí, a galera, gostei, obrigada pela interação, eu selecionei algumas, né, tiveram algumas outras, mas as perguntas, de repente você tá ouvindo e mandou a pergunta, nossa, mas não leu a minha, é porque algumas, elas tinham proximidades, né, eram similares ali, então eu elenquei aqui umas top 12, 13 ali perguntas, para a gente poder trazer aqui de uma forma ampla, para ficar de uma forma bem clara também, que vocês pudessem absorver aí e terem alguns insights também sobre essas abordagens. Então aqui fica mais um episódio do Yalabacash, com bastante distribuição de conteúdo para vocês. Acompanhe a gente nas plataformas, siga nas plataformas de streaming e na próxima semana a gente está de volta com mais um episódio do Yalabacash.